Foi, estamos ao vivo. Olá, sejam bem-vindos. Esse é o review. Não, já comecei errado. Na verdade, é a live, né, do BBcast com o review das duas corridas do EPRIX de Berlim, na grande final, né, das 6 corridas que estão sendo realizadas lá na final da Fórmula E em Berlim. Bom, aqui comigo temos a Cíntia Venâncio. Oi, todo mundo. Boa noite, bem-vindos. Temos o Sérgio Milani. Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Temos a Débora. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais este podcast /live. Lembrando que esse áudio vai ser aproveitado para o BBcast número 113. Então, o pessoal aí que curte a mídia do podcast também vai poder conferir esse episódio. E vamos agradecer, né? A live é uma promessa que nós temos aí desde que nós começamos o programa do Apoia-se, o lançamento do canal. Estamos engateando, estamos seguindo aí. Então, a live já é uma conquista nossa. Primeiro, da gente já ter coragem de colocar nossas carinhas aqui, tirando o Milani, a Débora e a Cíntia, que é uma beleza só. Eu que, infelizmente, sou o antivírus do programa. Mas agradeço aí todos os apoiadores, como sempre. E é isso, vamos falar, né, sobre... Eu não sei se a gente vai falar sobre a final da Fórmula E ou sobre o domínio do Antônio Félix da Costa, que o garotinho tá dominando geral essa final, né, Cíntia? Nossa, só dá ele. Só dá ele, não tem espaço para mais ninguém. Ele não tá brincando direito, assim, ele tá jogando sozinho. E os outros que lutem para acompanhar. Porque, olha... Eu acho que a gente nunca tinha visto um domínio tão grande de um único piloto dessa forma, né? São 3 corridas seguidas, 3 vitórias, fora que os outros 2 pódios que ele já tinha conquistado, e agora ele abriu uma diferença absurda para o segundo colocado, que ele tem quase o dobro dos pontos, né? Então, parabéns, né, pro menino Antônio Félix da Costa, que está dominando geral aí na Fórmula E. Exato, aí o nosso bacalhau voador, vamos colocar dessa forma, né? A gente pode dizer. Vai ver que ele está levando a sério aquela parte final da portuguesa, lá do hino português, né? As armas contra os canhões marcharam. Acho que ele se impregnou aí, né? Ele que também sempre dá um exemplo de patriotismo, está sempre levando a bandeira de Portugal quando vai para o pódio, está sempre ali amarrado, ou bota como uma capa de super-herói, ou como um adereço ali também, né? Como quase uma saia, vou colocar dessa forma. Mas ele bota essa coisa aí, acho que ele resolveu levar a sério essa parte aí do hino e realmente foi contra tudo e contra todos e dominou totalmente, como bem colocado, de uma forma, acho que até agora a gente não viu na Fórmula E, né, que sempre se caracterizou por você ter uma alternância de vencedores, mesmo piloto que vence uma, duas, né, que vence mais de uma vez, não foi de uma forma como foi agora, realmente, como já teve ontem, o fato também dele ter feito já, foi considerada a volta que entrou para a história da categoria, né, por ter sido a maior velocidade, menor tempo, a maneira que foi, porque ele, né, consegue todos os pontos possíveis, né? Ontem ele conseguiu todos os pontos possíveis e hoje também por muito pouco ele não conseguiu. Então, realmente pavimentou aí o caminho dele para o título. Se você for ver, a gente vai entrar aí, o que o pessoal comentou depois aí, os outros concorrentes, dizendo, olha, ele está praticamente meio caminho para conquistar, né, o título dessa temporada. Impressionante. Ainda mais se a gente vê, né, Débora, que o Antônio Félix da Costa, até vou colocar aqui para o pessoal acompanhar a tabela de pontos, o Antônio Félix da Costa está com mais da metade dos pontos dos segundos colocados, né, que ali está empatado o de Graça e o Van Dorn. Ambos que subiram agora, né, para assumir a segunda posição, o Lucas de Graça e o Van Dorn em terceiro, e por incrível que pareça, o segundo e o terceiro colocado têm a mesma quantidade de pontos, que são 57. E todos os outros estão abaixo disso, né? Não tem essa quantidade de pontos que o Félix tem. Eu até brinquei hoje, eu falei que em qualquer hora ele vai aparecer com alguma coisa da Mercedes por aí, né? Porque tá no estilo Hamilton, leva tudo, tá dominando. A sorte de campeão ele tá tendo, né? Porque se você parar para pensar, até terça-feira, né, até anteontem, os principais concorrentes do Antônio Félix da Costa eram o Mitch Evans, o Max Günther e o Alexander Sims.
E esses 3 pilotos simplesmente não pontuaram hoje. E o Mitch Evans, que era o segundo, né, que tinha só, acho que 11 pontos de diferença, ele não pontuou nem ontem. Então, assim, e isso contribuiu mais, né, para essa diferença de pontos ser tão absurda agora. Porque quem estava ali, teoricamente, mais junto, não conseguiu avançar, enquanto ele deu 2 saltos gigantes, porque são 2 vitórias, fora os pontos extras. Né? Então, assim, o Lucas de Graça estava falando depois da corrida, né, nas entrevistas lá pós-corrida, e ele disse que ele não sabia que ele tinha ficado em segundo lugar, ele descobriu na entrevista, né, o repórter falou para ele ficou surpreso, e ele falou que isso é muito importante, porque é coisa que a gente já comentou aqui no podcast, né, um campeonato curto, então qualquer pontinho ele é muito, muito precioso. E o Lucas de Graça, ele falou isso também, ele disse, você vai pontuando aqui, pontuando ali, e de repente você tá na posição que ele tá, né, que ele chegou, que ele é o segundo colocado no campeonato agora. Então, vamos dizer que, sei lá, nessas próximas 4 corridas, se der tudo errado pro Da Costa, o que eu acho difícil, né, porque eu não sei o que foi que ele fez nessa quarentena, mas acho que as águas do mar português, eles, como é que eu posso dizer, abençoaram melhor, né, mas se der tudo errado, agora o de Graça que tá naquela posição do privilégio, sabe, assim, da sorte, né, quando você tá preparado, quando a oportunidade chega. Mas assim, se tudo der certo, gente, sei lá, acho que até domingo o Da Costa conquista o campeonato. Tem essa possibilidade, se eu não estou enganado, acho que assim, se ele fizer, ele agora precisa se ele chegar em terceiro nas 4, agora acho que sobe, ele consegue o campeonato. Ele está conseguindo uma posição que agora que ele pode, entre aspas, administrar. Mas a gente sabendo como é a categoria, não dá para chegar e dizer, tá bom, ele botar debaixo do braço e eu vou correr com um regulamento, né, a meu favor. Não tem como fazer isso. Mas agora essa situação aí que ele colocou foi muito impressionante em relação aos demais, né? Foi bem interessante. Tem alguns aspectos aí que a gente vai, né, destrinchar um pouco aí desse nosso encontro, porque acho que vale a pena, né, falar não só pelo ineditismo da coisa, da gente fazer, não tão inédito uma rodada dupla, né, mas todas as circunstâncias que envolvem essa maratona elétrica, né, que a gente fala aí já há algum tempo, fazem essa rodada dupla ter alguns pontos aí únicos. Mas só uma coisa que eu acho que é interessante, porque assim, o fato dele ter conseguido tanto as poles do jeito magnífico que ele conseguiu, mas aquela coisa de não ter batido o carro ou não ter tido um problema, porque isso também poderia ter ocasionado em outros problemas. Ele faz corridas limpas, né? Ele faz corridas limpas. E outra coisa, o fato porque ninguém chega perto dele, né? Ele não tem com quem. Ele abre logo uns 15 segundos de vantagem. Se bem que hoje ele teve alguns momentos lá que ele ficou um pouquinho apertado, mas... Como todo bom português, ele abre as velas, né? E que o vento leve ele, porque olha... Exatamente. E eu acho que também, em todas essas consequências dele, o fato dele estar conseguindo também pegar o modo ataque, porque por mais que ele não utilize para poder atacar, ele consegue se defender de alguma forma, né? É o modo anti-ataque que ele pega, né? Mas aí eu acho que... desculpa, termina de falar, te interromper. Dentro dessa ideia que o Sérgio falou, de que pela Fórmula E, por todas aquelas características que a gente sempre exaltou ela de ser altamente competitiva, o que tira o Antônio Félix da Costa dessa zona de conforto dele é o cara que está na segunda posição, que é o Lucas de Grassi. Que agora o Lucas de Grassi é o cara que vai tirar o Antônio Félix da Costa dessa posição, porque o Verne, ele deu uma oscilada muito para baixo, assim, tipo, vertiginosamente. A raiva, você viu 2 corridas que ele estava nervoso ao volante. Os rádios dele eram rádios de uma pessoa que tá, sabe, meio que fora de si, não é o Verne normal que a gente conhece. E então, já que o companheiro não esperou ele, né, não tem como continuar. Tem isso também, exatamente, essa situação aí, que ele falou, olha, eu combinei uma coisa, depois não foi essa, foi ficou isso. Chateado. Chateado. Quem diria, não é mesmo, Jérico? Pois quem força, não é? Você reclamando das coisas. A gente combinou, mas não deu certo. Os dois fizeram parte da escola Red Bull do Multi 21, né? Eles deviam já saber que o pessoal não confia muito nisso, não.
Agora tem um negócio que é assim, o Lucas de Graça ele vai partir para cima se a Audi deixar, né? Se o carro ajudar. Porque, assim, a gente sabe que, embora a Audi seja grande, de vez em quando eles têm umas inconsistências, né? Se for tipo 2017, 2018, 2016. vai dar bom. Vai dar bom pro Lucas de Graça. Se não, o Antônio Pérez vai quase campeão. O de Graça também tem que ter um fator um pouco sorte, né? Porque na primeira corrida ele já não classificou bem. E aí o fato de você largar lá atrás, você tem que remar o grid para poder conquistar uma posição melhor. E você larga ali no meio, você pode ter qualquer problema. E é justamente nas piores corridas agora que você tem que ter um carro mais redondo, qualquer acidente que você tem é problemático, né? Para o restante do final de semana. Então, acho que o problema não é só o Lucas de Graça. Quer dizer, o problema é esse, né? Ele precisa ter uma posição melhor na classificação para poder ter uma corrida boa. Porque hoje que ele largou mais à frente, ele fez uma boa corrida e ameaçou todo mundo ali. Tipo, ele foi sendo mais constante na corrida. Ele hoje ele hoje conseguiu, você observou bem, ele conseguiu treinar melhor. Ontem ele errou, ele próprio admitiu que errou na classificação, né? Já ia ser um pouco complicado porque ele saiu logo no primeiro grupo. E aí já é aquela pega a pista suja, pega a pista fria, que já é um pouco inglório. E hoje ele conseguiu um pouco melhor. E assim, ele até isso aí foi uma boa coisa. Ele conseguiu sair um pouco da confusão, né? Ele conseguiu sair um pouco da confusão e conseguiu se aproveitar muito bem das oportunidades. Acho que assim, ele hoje eu colocaria como um dos potenciais caras da corrida. Ele, que eu colocaria talvez assim, claro, acho que o da Costa como o cara da corrida, mas o de Graça como ali no segundo lugar do pódio. Porque ele conseguiu se aproveitar bem, largou bem, né? Ele já saiu ali, conseguiu largar bem, e depois ele foi aproveitando muito das situações da prova, né? Nós tivemos as duas bandeiras amarelas, que aproveitou para juntar bem ali o grupo, e se aproveitou bem nos modos de ataque. Conseguiu ali se impor bem e ali no final conseguiu segurar muito essa situação e chegou em segundo. E assim, um outro cara que a gente também tem que observar, que está indo muito ali na base da constância e que a gente pode colocar que foi bem aí nessa rodada dupla, que está ali, que pode também estar coisa ali, o Van Dorn, o nosso Mr. Fanboost, né? Tem o rei do Fanboost. Ele ali conseguiu se colocar numa situação de ali na base da constância. Ele conseguiu ali, chegou em sexto ontem, hoje ele também chegou em quinto e está ali também embolado. Então a gente também não pode descartar essa Mercedes aí que veio nessa primeira temporada como Mercedes ali, também oscilou, né? Acho que também foi um ponto que a Cíntia colocou bem. A oscilação da Audi esse ano. E a gente sempre brinca, né? Quem escuta o podcast vai lembrar da nossa brincadeira de sempre. Se a Audi não começa bem, não é a Audi. Porque é toda uma constante da Audi ao longo das temporadas. Ela começa mal e depois ela vai se recuperando ao longo da temporada. Esse ano... eles são constantemente inconstantes. Exatamente. Né? Então, mas acho que se a gente for pegar, será que isso é mal de equipe alemã? Né? Porque a Mercedes também está um pouquinho remanchando um pouco nessa inconsistência. Né? Aí nem me fala que eu tinha apostado na BMW. Onde já BMW? Foi para Berlim, eu acho que eles pararam na fábrica em Munique, alguma coisa assim. Porque... Exatamente. Estão lá até hoje. Eles não... Ai, gente, que tristeza. Eles só apareceram mais no box, né? O Sims lá largando lá do box, que ainda teve... Todo mundo que gozava o seguinte, né? Todo mundo que largou do boxe esse final de semana levou punição, né? Sensacional. Todo mundo levou punição por queimar largada. Eu achei isso sensacional. E o James Calado que levou todas as punições que existiam. Não recalado. Continuou calado mesmo com as punições. Exato. Ai, meu Deus, essa piada não dá pra escapar. Ao vivo! Ao vivo hoje! Hoje é ao vivo. Vai, já que a gente tá falando de punição e falando de Antônio Félix da Costa... Rodrigo Pereira aqui mandou pra gente, Rodrigão, obrigado pela participação, pra gente falar sobre Antônio Félix da Costa, o cara que
desconhece colchetes e pega fanduche, não pega. Colchete, parede, o modo cara não ataque. respeita nada, rapaz. Atacou o modo ataque, sensacional. Ele pulou a janela. A gente até viu o nosso amigo Thiago Alves ali buscando uma explicação. Inconformado. E Tiagão, Vamos tamo junto contigo, Tiagão. Vamos fazer coisa. o... Vamos abrir um protesto. A gente Vamos abre abrir o protesto. Sim, protesto, isso aí. protesto. se a gente ainda estivesse na Fórmula E, né? Daqui para quinta-feira, alguém cria um perfil lá no Twitter chamado Thiago Alves Inconformado, que é para ir até o final, para a pessoa descobrir o que... Não, posso falar a palavra, desculpa. O que é que tá acontecendo? Que, tipo, por que os outros pilotos passam direitinho lá pela zona e deu ruim? E por que o Antônio Félix da Costa entra de qualquer jeito e ele consegue ativar o modo ataque super direitinho? Gente, se isso não é sorte de campeão, eu não sei que desgraça é essa. Porque, é sério, assim, ele realmente entrou muito torto. Ele passou, se não me falha a memória, eu acho que ele passou, aquele colchetezinho da entrada, ele passou com umas 4 rodas fora daquela marcação, entendeu? Sim. Mas aí o que acontece? Hoje, na transmissão original, na transmissão oficial da Fórmula E, na TV inglesa, o Jack Nicholson, ele mostrou lá, né? Eles mostraram que o sensor da zona de ativação fica na metade, né? Então, não é que fica na entrada e na saída, ele fica ali no meinho do caminho. Então, o cara só tem que passar direitinho ali em cima. E eu tava revendo os melhores momentos da corrida, e eles são com a narração original, né? E o próprio Jack Nicholson fala, lá veio o da Costa entrar na zona de ativação pelo caminho torto que ele achou. E deu certo. Entendeu? Então, assim, eles não estão... vamos dizer assim, eles não estão considerando investigar nada, porque para eles está tudo certo. E assim, até onde eu pude ver, não tem piloto nem equipe reclamando. Entendeu? Então, sabe, isso. Vai talvez acabar acontecendo, como até a gente estava comentando um pouco antes aqui da... Aqui, ó, até eu puxei aqui, ó. Protesto do Thiago Alves. Protesto do Thiago Alves, Alvivaço, Thiago Alves, protesto seu Alvivaço. Aqui a gente mostra. Muito bom. Aí você tá vendo, ó, na foto dá pra ver que ele não passa com as rodas dentro na parte da entrada. Não, duas rodas ele fora aí, claramente. Não, e se você parar pra pensar, um desenho que se formaria aqui, deixa eu usar o mouse lá, tá aparecendo o meu mouse lá, que bonitinho, vou pôr um rosa da próxima vez. Ele consegue fazer uma curva de uma forma que ele não perde tanto tempo quanto o cara que tivesse que vir por aqui. Então, assim, não é à toa que os caras descobriram o caminho para as Índias, né? O cara conseguiu fazer um jeito de abocanhar o modo ataque. E se eu correr aqui... Opa, cadê os comentários? Temos o Cacá Bueno também questionando. O Cacá Bueno está correndo lá na Jaguaripice. Na Jaguaripice, não vou achar o comentário dele aqui. É que hoje ele mesmo... pistola com isso. Fale. Hoje mesmo, quando teve a corrida do Jaguar, um dos motivos do Cacá Bueno ter perdido a ponta foi porque ele tentou pegar o modo ataque, e aí ele perdeu as posições, ficou uma volta sem conseguir o modo ataque. Na segunda volta ele conseguiu, só que ele já tinha perdido esse tempo dessa volta, né, atrás dos outros competidores, e dessa forma ele acabou perdendo a vitória, né? Sim, então... e ontem a gente teve o caso do Lottery e do Bueno, que aconteceu isso, exatamente. Eles passaram ali fora, muito semelhante ao que o da Costa fez hoje, e não registrou. Eles perderam uma volta e tiveram que passar novamente. Uma situação muito parecida. Então, talvez vai se encaixar muito no que aconteceu também ontem, né, na primeira corrida, em relação ao que a gente discutiu, até também uma coisa que a gente discutiu antes, de uma situação que o regulamento não previa, que era uma situação do pit, que em bandeira amarela permitia passar por uma área dentro dos boxes, que era uma área com menos tempo, né? Então, aí chegou lá, depois de chegaram para hoje e disseram, olha, isso não pode ser feito. Tem que passar pela pista, não pode passar pelo box. O regulamento não diz nada, mas a gente está esclarecendo. Provavelmente agora para a próxima corrida, agora sábado, eles devem tomar alguma ação em relação a isso, ou alterar o ponto de medição, talvez colocar mais uma medição ali justamente para evitar esse tipo de problema.
né? Porque não é a primeira vez que isso acontece. É uma daquelas coisas que a gente bate também da Fórmula E. Tudo bem que agora eles corrigiram um pouco, até a gente falava, as punições demoram. Até que nesse ponto a gente não está tentando problema. Mas a gente está notando uma série de detalhezinhos. E em relação a essa coisa do modo ataque, não é a primeira vez que isso acontece. Já aconteceram outras vezes. Aí já começa também a voltar uma conversa de segregar melhor essa área, né? Agora quem é do kart, né? Do kart indoor, né? Aí também que a Débora, né? A gente resolveria isso no kart indoor muito fácil, né? Era botar um cone ali na entrada. Tem que passar dentro do cone, não pode atropelar o cone. Passa pelo cone, não tem jeito, filho. Isso aí no kart a gente resolveria em 3 tempos. É moleza, chegar lá. Com o cone no colo, só. Exatamente, Ia ter gente que ia levar o cone no colo, mas mesmo assim. Mas ficaria mais fácil. Então já está se voltando essa conversa de segregar essa área para não ter essa questão. Mas que ficou esquisito demais, isso ficou. Aí fica aquela situação, olha, a medição deu ok. Aí você assume, mas se claramente aí, como até está na foto dizendo, olha, que se você for pegar pela foto, tá claro que ele não passou pelo colchete e pelo menos 2 rodas fora ali da área. Aí, de novo, quem está vendo na live vai poder ver. Facts. Então, trabalhamos com facts aqui. Exatamente. Aí, então, olha aí outra foto. Olha esse. É todo fora. O Verne. É Verne. Isso é de ontem. Isso é de ontem. Nossa, totalmente. Eu falei, totalmente fora da pista para poder pegar. Isso aqui perde tempo. E pelos pneus que eles utilizam, um pneu que agarra aqui, a resistência que perde aqui é horrível, mano. Pois é. E esse lance aí também que deixou o coitado do Verne chateado, né? Ficou ali, tava defendendo o companheiro de equipe. Depois perdeu o rendimento, ficou chateado que não pôde ser acompanhado, né, do Félix. Só assim, 2 coisas que é importante lembrar é que todos os pilotos, eles obrigatoriamente eles têm que ativar o modo ataque 2 vezes por corrida. Se não ativar, é punido. O Mortaro já foi punido por causa disso. E cada um tem 5 tentativas para poder ativar o modo ataque. Passou lá 5 vezes, não deu certo, tchau, punição também. Entendeu? Então, assim... Então, além de você pegar o modo ataque, você tem que ser bom. Não, exatamente. Conseguir, você recolhe o carro. Recolhe o carro. Você não tem que estar ali, né? Passa aí, vem cá, filho, tu não merece não, vem cá. Falando em recolher carro, o Rodrigo brincou aqui para deixar o Fred lá plantado no lado onde seria o cone, seria atropelado, o pobre do Fred. É que o Fred, se a gente colocasse ali, provavelmente ele mexeria com os advogados do Fluminense e conseguiria tirar até a punição. Cuidado com o que você tá falando. Ixi, pegou no ponto sensível. Olha. Galvão. Olha. De gelatino. Bom, sentiu muito. Falando em sentir, vamos de assim, só uma coisinha pra falar antes de mudar de assunto. Eu tô feliz porque eu entendi a referência do Rodrigo. Só queria dizer isso. Entendi. Aê! Nós buscamos aqui de 2014. Obrigada, Rodrigo. Eu entendi. Ah, tá. Que os 2 apanharam ao mesmo tempo e a tentativa não deu certo. É assim, é aquela questão que o Milani falou, que até na hora eu comentei com a Débora sobre isso, que a gente viu, a questão que como é uma ativação automática, você pressupõe que deu certo o que ele fez. Então, o fato de não ter o colchete ali é uma questão, acho que muito mais do briefing dos pilotos. Fala, olha, amigo, mesmo que se você conseguir, a gente vai penalizar você. Porque a ideia é você passar por fora. É você, pegar o primeiro colchete porque o modo ataque é uma via de troca, né? Você tem uma perda de tempo por pegar, mas você vai ter esse ganho futuro. É justamente para movimentar a corrida. E não fazer que nem o Félix Acosta, que consegue pegar, voltar na frente do segundo colocado e disparar na frente para nunca mais ser visto. Só no final da transmissão lá, para ficar fazendo teatro durante a pega do troféu. Faz parte do processo, entendeu? Mas é aquela coisa, se não, grosseiramente, aí até usando a linguagem futebolística, né, essa coisa toda. Tem o VAR,
o VAR não apita, o juiz também não dá, segue o jogo, usando essa coisa, não tem... Só para responder, mas assim... Mari, a gente já comentou sobre isso, falando que o Atlético sim tem chance de ser campeão antecipado, porque ele tem o dobro de pontos para o segundo, terceiro colocado, mas é difícil. A competitividade da Fórmula E não vai permitir, se Deus quiser, que isso aconteça. Clubismo! Não, havemos clubismo. Uma corrida. Imagina ele não diz o seguinte, o Rubens acabou de dizer o seguinte, eu não vou dizer para quem eu torço, mas eu estou dizendo para quem eu não torço. Exatamente. Mas eu acho que uma coisa que vale lembrar disso daí é porque não é o mesmo traçado, né? As próximas 2 corridas vai ser... É o mesmo traçado, mas com sentido invertido. Então, tipo, pode mudar essa sorte do Félix. Talvez ele se deu bem nesse tipo de traçado e não deu no outro. Tudo bem, não vai mudar a pista. E foi uma das coisas que o Lucas de Grassi falou, né? A vantagem de você estar correndo em uma semana dentro de fazendo provas seguidas é que geralmente não muda tanto o clima da pista, não muda tantas condições. Então eles vão pegar quase o mesmo tipo de asfalto, né, as mesmas condições ali, mas ainda vão ter que lidar com esse fato do traçado ser diferente. Então vai que a sorte do da Costa só nesse traçado não vai pro outro, né? Vai que o carro só anda bem quando tá de frente pro sol, né? Quando tá de frente pro sol, não carrega a bateria direito, né? E aí não dá bom. Vai saber. Mas aí eu pergunto, será que vai ter alguma coisa, energia solar? Aí pode estar achando o pulo do gato, né? Pois é. Mas... O pulo da Chitá, né, no caso, né? Exatamente. Mas, Maria, assim, só para encerrar a resposta à sua pergunta, a gente basicamente está vivendo no momento Fórmula Félix da Costa e Fórmula E, né? Então, se tudo continuar do jeito que tá, a gente só vai ter disputa de campeonato literalmente do segundo para trás, né? Mas vamos lembrar que é a Fórmula E, qualquer coisa pode acontecer, pode dar tudo errado. E aí a gente tem que esperar. Mas, se não, até domingo ele deve levantar a taça. Agora comprar uns, né? Tá. Isso. Já até um detalhe, o nosso amigo Portuga aqui, o Paulo Alexandre, um abração para ele, sempre prestigiando. Opa, esse é bom. Esse Portuga é bom. Portanto, vocês acham que vai ser sim ou não vitorioso o Antônio Félix da Costa no campeonato até domingo? Eu só respondo se ele prometer que ele vai dar abrigo pra gente quando a gente for para Portugal no que vem ver a Fórmula 1. É mesmo, Paulo, já. Pois é. Aliás, até um ponto que a gente pode observar, né? Será que talvez aí se com o Félix da Costa sendo campeão não abre uma brecha aí para, dependendo do Portugal, se habilitar a sediar alguma prova da categoria aí para as próximas temporadas? É um ponto a se observar, né? Porque você tem... Portugal agora está na crista da onda, né? Porque você não é só o Félix da Costa, você tem o Felipe Albuquerque, tem uma galera boa, tem o Barbosa, tem uma galera boa aí de uma safra boa aí que tá aí na coisa, e o português ele gosta de automobilismo, né? Ele gosta de esporte a motor, no modo geral. Então, pode ser que aí, por exemplo, aí você tem agora praticamente o Félix da Costa com praticamente aí, vamos colocar aí com 4 dedos na taça. Fórmula 1 indo para Portimão. Então, daqui a pouco, quem sabe, dá para pensar mesmo em ter uma etapa lá da Fórmula E lá em terras lusitanas. Né? É interessante aí de considerar e observar. Né? Bom, então agora vamos para... Alô? Oi? Esse já estava desesperado, pensei que fui pego pelo mute. Deu uma travada aqui. Que estreou, mas não estreou, Sérgio Sete Câmara. Eu tenho uma tese sobre ele, de que parece que o Sérgio Sete Câmara não quer se vincular à Fórmula E. Ai, peraí, eu tenho que pegar um negócio para você falar nesse momento, peraí. Vai pegar 7 câmeras para poder fazer a live. Bom, é porque assim, cara, o Sérgio Sete Câmara, tudo bem, entendo que a Dragon é um carro ruim, mas só que parece que ele realmente não está pegando o ritmo, não está buscando a própria evolução, como o Rodrigo perguntou, se ele vai evoluir. Eu não sinto isso dele, eu não sinto esse ânimo partindo do piloto. Eu acho que ele simplesmente está
Foi para cumprir tabela. Cumprir tabela. Vamos pôr dessa forma, de um português bem claro. Olha, eu vou te ser sincero, eu ainda vou dar o benefício da dúvida para ele. Ontem, né, hoje eu confesso, eu passei o olho algumas outras situações, eu passei o olho na classificação, mas ontem eu vi a classificação tal, coitado, ele estava apanhando do carro. O carro que estava levando, não ele que estava pilotando. Então, a gente, como você colocou, a Dragon a gente sabe que aí hoje, sei lá, acho que é o segundo pior carro do grid, né, fica atrás da NIO. Ele estava totalmente perdido dentro do carro. Então, é aquela coisa. Ontem a gente viu que teve aquele problema dele também. Quem estava acompanhando, tendo a curiosidade de acompanhar a transmissão e vendo os índices de consumo, ele era o cara que estava mais consumindo energia. Tinha isso. Hoje já melhorou um pouco. Então, ele também está se achando, porque o máximo que ele tinha feito seria... ele fez os testes. Então, uma coisa é famoso dito, né? Treino, jogo é jogo. Então, aí até se acostumar, pegar de novo a manha, né, de recuperação de energia, saber dosar. Então, eu ainda dou o benefício da dúvida. Agora, na segunda etapa, né, na etapa de hoje, foi bem melhor. Se você for colocar comparativamente, já andou mais próximo do companheiro de equipe, já conseguiu ali disputar mais alguma coisa, já andou ali um pouco mais no bolo. No treino livre ele foi muito bem. Isso, então. Aí você começa assim, tem que dar o benefício da dúvida. Só que a gente tem que chegar e dizer o seguinte: olha, gente, apesar da Fórmula E ter um elemento forte, a aleatoriedade, não dá para colocar muita expectativa. Porque teve gente aí, se você for em alguns grupos aí, já dizendo, 7 câmeras tem chance de vencer prova. Aí você tem que chegar e dizer, não, criança, calma. Aí você tem que contar essa. Aí o tio, olha só, o tio vai dizer, a Dragon não é um bom carro. Apesar de ser parecido tudo igual, ter quase tudo igual, a Dragon não é uma boa equipe, olha, gente, e tal. Mas eu vejo que talvez seria uma chance dele ver, de se classificar e ficar na Fórmula E. Porque como acho que a gente já discutiu sobre isso outras vezes, tudo bem, acho que o foco dele é para a Fórmula 1, ele está com reserva da Red Bull, dado ali agora como está se desenhando a situação, acho que ele tem chance, está vendo que tem chance de virar titular, mas acho que ele não tem que desconsiderar a Fórmula E, não. Como a gente já fala, a vida não é só Fórmula 1. E a Fórmula E está se classificando aos poucos como uma realidade viável. Você vê pilotos muito bons ali. Então, eu acho que ele tem que considerar a Fórmula E, sim, aquela coisa assim, não é uma opção assim como um prêmio de consolação. Acho que considerar assim, olha, eu vou ver isso aqui como um trampolim, dependendo até para a própria Fórmula 1 ou para outras categorias, né? Ou até mesmo na Fórmula E, como na edição passada, a gente colocou isso, porque você está vendo o seguinte, o Massa, daqui a pouco o Massa também talvez não vai ter muito mais tempo, o de Graça também já está entrando naquela fase, talvez ali talvez daqui a algum tempo já considerar mudar de área, de uma possível renovação aí de piloto brasileiro. E a Fórmula E tem que ser considerada assim pela nossa brava pilotaiada. Deixa eu só falar. Vai, Rubens, fala de novo o que você tinha dito. Do que? Do 7 câmera com a Fórmula E. Que ele não estava assimilando, que ele ainda não estava entendendo que ele estava Fórmula E. Uia! Hashtag polêmica! Eu lembrei disso. Quem assistiu a super live dos podcasts entendeu a referência. E pra quem tá só ouvindo, né, você tem que vir no canal do YouTube e saber o que foi que aconteceu, né, que eu também não vou dizer. Já se inscrevam no canal, deixem o like, comentem, e quanto mais, vamos saber, né, a gente pode migrar as lives também para os demais podcasts, gravações. Exatamente. Agora, só comentando, desculpa, Rubens, só comentando sobre o Sérgio Sete Câmara, uma coisa que ele falou hoje também, que foi perguntado a ele, na verdade, né, sobre essa estreia, ele falou que, assim, gente, ele tá realmente estreando, né, então acho que vale, assim, a gente ter um pouquinho de paciência com ele. E tem um outro detalhe, ele foi perguntado literalmente, né, você já se adaptou ao carro? Ele falou que não totalmente, porque, assim, é muita coisa para mexer ao mesmo tempo. Tá com um mês, mais ou menos, que eu postei lá a gente publicou lá no boletim do Paddock, um texto sobre o volante da Fórmula E. Então, assim, vê lá o texto, vocês vão ver o tanto de coisa que tem para mexer, o tanto de botão, sabe, o tanto de configuração que os pilotos têm que mexer curva a curva. E
E outra, uma coisa que ele falou que também faz muito sentido é o seguinte: lá as equipes estão com um pessoal reduzido, né? Então eles estão, sei lá, vamos colocar uma média de 15 pessoas por equipe. Então ele tem menos gente para dar suporte, né? Ele tem menos engenheiro, menos analista, tem menos gente passando dados para ele, né? Então, e para completar, o carro não é lá essas coisas, né? Então, assim, não dá pra gente achar que, sei lá, ele poderia vir dominar tudo. Talvez ele poderia se ele tivesse num carro melhor, mas assim, no dia que ele marcar ponto, a gente já pode fazer festa, entendeu? Porque além desse processo de aprendizado, ele tá realmente num carro que não é bom, assim, a verdade é essa. Então, assim, vamos ter calma agora, vamos deixar o menino aprender, né? E aí depois a gente começa a cobrar, tá? E aí é um alerta também pra gente ter paciência com a equipe, né? Assim, porque a Dragon não é essa maravilha toda, não é de hoje, né? Então também acho que seria um pouco a história seria um pouco meio muito esperar que eles evoluíssem, né? Que eles melhorassem assim absurdamente de fevereiro pra cá, entendeu? Então só essa dicasinha aí também. Você falar? Não, porque agora, concordando aí com o que o Bruno falou, que realmente futuro é os carros elétricos, então a Fórmula E realmente já está se destacando por isso, e a gente tem um exemplo, né? Nick De Vries, que hoje fez uma das cenas mais bizarras, mas, cara, fiquei fã do Nick De Vries na hora que ele desceu do carro e empurrou o carro, senti orgulho do guri. E raiz, né? Piloto raiz. Desce, empurra o carro sozinho. E o que é legal Exatamente. É que o atual campeão da Fórmula 2, né? Você vê o atual campeão da Fórmula 2 da Fórmula 1, foi algo sensacional, né, Milani? Sim, o De Vries ele é um bom piloto. Ele é um cara assim, talvez agora você vai dizer um cara com 20, acho que está com 25, 26 anos, já é considerado um cara velho. Mas, assim, ele teria chance numa Fórmula 1. Ele teria chance numa Fórmula 1. Até eu estava discutindo hoje, assim, falando, eu até acho que alguém, me lembro agora no Twitter, colocou, um crime ele não ter um na Fórmula 1. Eu falei até, menos. Ele também andou se enrolando na base, mas ele teria condições tranquilamente de estar na Fórmula 1. Né? E assim, já mostrou que não é só monoposto, ele também andou muito bem de protótipo, né? Então é um cara que a gente tem que observar para frente e pode ser uma boa tocada para a categoria. E hoje foi bacana ver assim, essa coisa. Ele andou bem hoje, né? Já tem andado bem, andou bem ontem. Hoje estava bem ali, estava na tocada, mas teve um problema ali, como ele falou, o carro desligou sozinho, depois não conseguiu ligar de novo. O famoso caso quando a gente está em casa, o computador deu boot, deu tela azul e ele não conseguiu ligar de novo. E deu esse show aí de raiz, né? Empurrar o carro e ainda levou multa. Olha que coisa boa, 5 mil euros de multa por ter tal coisa, né? O guardinha, você parou o carro no lugar proibido, ainda tentou dar aquela enganada, mas o guardinha foi lá e ainda te canetou, né? Não teve jeito de escapar da multa. Você que reclama de empurrar o chevetinho de manhã para pegar, a multinha dele foi bem mais alta que a do chevetinho. Pois é, mas ele mas assim, acho que se a gente for colocar até agora, está sendo bem positivo essa estreia dele na categoria. Acho que ele já conseguiu se achar. Ali está, né, se aproveitando bem, que a Mercedes tem feito um trabalho bem razoável e pode ser aí, acho que talvez para essa temporada vai ser não dá para ele se criar muito, vai ali conseguir chegar até, mas eu acho que para a próxima temporada a gente tem que olhar com carinho para o De Vries. Se a Mercedes considerar essa situação aí, acho que ele é um nome que a gente pode olhar assim com carinho para a temporada que vem. Uma pessoa que a gente precisa ter mais um carinho, mas acho que ele não está tendo carinho com as respostas em pista é o Felipe Massa, né? Que mais 2 corridas para esquecer. Acho que o Felipe Massa poderia ter arquivado, coitado, essa como poderia dizer, essa zica eterna que ele possui, porque é uma pena, coitado. Você vê que teve várias entrevistas dele que você vê que ele realmente está empolgado, que ele está querendo, sabe, evoluir na categoria. Teve uma entrevista que ele fez com o pessoal de imprensa brasileira em que ele falou, olha, desculpa, até no vídeo que nós publicamos aqui no Boletim do Paddock com as entrevistas dos pilotos pré-corrida, ele fala que o começo de temporada dele não foi tão bom, que ele queria ter evoluído, que ele queria ter crescido, mas que parece que realmente ele não casou com o carro, com os modos operantes da Fórmula E e não consegue empregar todo aquele talento que a gente sabe que ele tem, que ele é um bom piloto, mas é que parece que não está casando muito bem essa situação, né, Milani? É
complicado, até o pessoal, assim, tá difícil defender o Massa, né? A gente sabe disso. A gente fala também, e ele sempre, toda vez assim, é um final de semana para esquecer, já virou chavão dele. Mas essa corrida agora, realmente, essa dupla aí foi bem complicada. Ele está agora como é que é justamente numa posição bem pessoal, né? Número 19, 19ª posição, ele ali está bem colocado. E o que torna mais difícil a comparação é que o seguinte, o Mortara, né? O Mortara está muito à frente dele, né? Então, por exemplo, aí a Venturi fez 38 pontos, o Mortara fez 36. Então fica difícil assim, até pegar o companheiro de equipe, fica um pouco complicado. E a gente vai ver que ele ou não consegue classificar bem, ou acontece alguma coisa na corrida, né? Hoje, essa rodada dupla aí foi complicada. Ontem, talvez a Cíntia possa dizer até melhor, esclarecer, assim, pelo que eu vi, assim, rapidamente, ele falou que teve um problema de informação do carro e que acabou levando ele a perder o controle e bater, e hoje, assim, ele foi acometido pelo problema que boa parte do pessoal teve, que é a gestão de bateria, que a bateria acabou, mas ficou, isso aí, quase todo mundo ali foi afetado de certa forma, né? A gente, aí entra também um pouco na situação, a gente sabe também que a Venturi não é uma equipe de ponta, ele veio como parte de um projeto de reestruturação da equipe, na temporada passada aí foi até bem satisfatório, né? O Mortara ganhando corrida, então, mas esse ano o salto que eles que iam dar, talvez aí se aproveitando aí da ligação com a Mercedes, não está acontecendo. Então, dona Suzy Wolff lá deve estar pedindo alguma ajuda para o Toto, né? Talvez aí lavando o prato, ou quem sabe ali discutindo ali, ou levando, arrumando os armários ali, ou discutindo ali, brincando com o filho, discutindo ali alguma coisa, pedindo alguma ajuda ali para ele dar alguma luz ali, né? Alguma ideia para melhorar. Mas, assim, não é tal coisa, não é só a equipe, não é só situação. Acho que ele tem que parar um pouco e ver, e também olhar para ele, se questionar o que é saudável e normal, o que está acontecendo. Porque já não é de hoje, aí já começa cada vez mais vozes, né? Dizendo, o Massa tem que sair. Até mesmo na transmissão, até me espantou o quão categórico o Theo José foi, né, na afirmação. O Massa, ou ele tem que pensar em mudar de equipe, ou procurar uma outra equipe, ou até mesmo... Você me espantou o quanto incisivo ele foi nessa... O Theo José estava muito pistola hoje. Hoje ele pistolou assim com muita coisa. Pois é. Mas sobre o Felipe Massa, realmente, assim, já tem um tempo até que a gente comenta isso, né? Que já está na hora de mostrar um pouco mais de serviço, né? Assim, como o Rubens falou, não sei se o Milani também falou, tem a comparação direta com o companheiro de equipe, né? Então, se é o mesmo carro e um consegue andar bem e outro não, o que está acontecendo, né? Assim, tem que ver até quando a Venturi vai poder esperar, né? E aí, o Milani falou sobre a Suzy Wolff e o Toto Wolff conversando enquanto lava prato, né? Que é tipo isso. Ô, Toto Wolff, seca essa panela aqui e me diz como é que você faz para falar com seus pilotos para andar mais rápido, porque tá precisando. E assim, essas duas rodadas, né, ele também teve corridas muito complicadas. Ontem ele errou, assim, ele assumiu que ele errou, porque ele estava disputando posição com o Van Dorn e freou tarde e bateu no muro, assim, e aí foi parabéns para ele, né? Mas hoje ele disse que foi um problema no carro. Ele falou que no começo da corrida estava tudo certo, inclusive ele estava consumindo pouca energia, né, pouca bateria nas primeiras 10 voltas. Teve a bandeira amarela, e aí diminuiu, fez as configurações, fez os ajustes e tudo. E depois, quando ele voltou, né, depois das bandeiras amarelas, quando ele voltou à corrida normal, alguma coisa se desconfigurou lá e ele parou de receber os dados exatos, né? Então, assim, eles só foram descobrir esse problema já perto no final da corrida, quase nas últimas 10 voltas, que ele começou a conversar com o engenheiro e falou assim, o que está acontecendo? Por que você está fazendo tal coisa? Ele, não, porque é assim. Mas quantas voltas estão faltando? Não, aqui parece que faltam 9. Não, tá certo. E tal coisa, tá assim, como é que tá? Tá mostrando desse jeito. Não, então isso tá errado. E aí eles foram tentar identificar o que estava acontecendo e, na verdade, assim, ele não estava recebendo as informações que ele deveria receber
para poder fazer o gerenciamento correto da energia, né, da bateria, e no final das contas ele não conseguiu completar a prova porque ele ficou sem bateria no final, né? Então, assim, é uma situação complicada, né? Porque, assim, tudo bem, não foi culpa dele, certo, mas, sabe, nessa corrida foi um problema do sistema, né, do painel. Na outra foi bateram nele, na outra foi o pneu, na outra foi, sabe, assim, cada vez nada, né, assim, como é que melhora isso, né? Será que se o problema é só má sorte, como é que eu vou ficar com um piloto que ele é azarado, entendeu? Então, tem uma série de coisas que realmente precisam ser levadas em consideração, até porque a gente tem que lembrar que a Venturi faz parte do programa Mercedes e, como a gente já falou várias vezes, a Mercedes não está levando a Fórmula E como brincadeira, eles estão jogando muito sério mesmo. Não é à toa que o Van Dorn conseguiu um lugar de piloto reserva na Mercedes depois de começar a andar bem na Fórmula E. Não é à toa que a Suzy Wolff, que é a diretora de equipe da Venturi, não é à toa que o Toto Wolff, ele observa a Fórmula E muito de perto. Então, assim, o que não tiver de acordo com o que eles estão planejando, né, com o que eles querem de resultado, gente, tchauzinho, entendeu? Porque eles querem ser campeões, e eles querem ser campeões logo, porque isso é totalmente do interesse deles, entendeu? E só mais uma coisa, quem acompanha o boletim do Paddock, que gosta da Venturi, que gosta do Mercedes Verso aí, fica ligado que se tudo der certo esse fim de semana, a gente vai ter uma novidade, ó, que eu vou nem falar, vou deixar só isso mesmo, tá? Então fica ligado. Acompanhe porque a cobertura nossa, ó, tá sendo excelente, agradecendo a todos, é lógico. E agora, só para pegar aqui, tem uma pergunta do Lauro, aproveitando que a gente comentou agora há pouco de EPRIX em Portugal, dentro da pergunta dele, eu já meio que vou responder assim, que realmente ele fala, né, o que falta para a Fórmula E explodir no Brasil, né, ser uma categoria mais vista, mais assistida, mais acessada, procurada pelos fãs, se é um EPRIX sendo realizado aqui, né, para a Fórmula E se tornar popular. Eu acredito que sim, eu acredito que ajudaria bastante, mas eu acho que é mais um passo para a categoria se expandir no Brasil. Lembrando que o Brasil está presente da categoria desde o início, desde a gestação da categoria. O primeiro campeão foi brasileiro, Nelson Piquet, apesar de não estar mais figurando dentro da categoria ali como piloto, ele nos bastidores ele tem uma movimentação muito grande para tentar trazer um EPRIX para o Brasil, e essa é uma queda de braço entre ele e o Lucas de Graça, que é muito importante para nós, para fãs, né, que querem, eu quero ter muito um EPRIX aqui no Brasil. Eu acho que seria bem gostoso, é necessário até para a categoria, porque o Brasil futuramente vai se tornar um bom mercado para carros elétricos, já tem muitas montadoras investindo nisso daqui no Brasil, e eu queria saber a opinião de vocês. Vou começar pela Débora aqui, para poder ela falar sobre a questão sobre... Pergunta aí do Lauro. Eu sempre me banando, a vantagem do podcast é que eu corto essas coisinhas. Eu acho que... Autobullying. É verdade. Karma. Isso se chama karma. Eu acho que a categoria... O pessoal ainda tem um pouco de preconceito. Acho que primeiro foi por conta do som, que não era aquele som agradável, porque o pessoal vem muito da coisa do Fórmula 1, que tem um som melhor, é mais atrativo. Então acho que o pessoal às vezes ainda bate muito nisso, nessa questão. Mas eu acho que é uma categoria que tem uma boa visão e... eles dão muita atenção pro pessoal do Brasil, tanto pro pessoal que produz conteúdo, quanto pro pessoal nas mídias sociais. É uma categoria muito atrativa e o pessoal acaba não explorando isso, sabe? Deveria, talvez, se você se sentisse talvez mais acolhido, né? Porque é isso que a categoria proporciona. Se o público fosse mais atrás, eles iam perceber que é uma categoria mais acessível, que gosta muito de ter o pessoal comentando, que gosta do pessoal sendo mais participativo. Então eu acho que a gente ainda tem essa síndrome, né, de achar que só, é o que o Milani falou, só a Fórmula 1 é boa, só a Fórmula 1 é um caminho para os jovens que estão saindo de outras categorias, de categorias de base, tipo, só conseguem enxergar uma coisa. E tem uma categoria que está cada vez mais crescendo, está tendo mais força. O fato dela ser extremamente competitiva também é algo que é bem atrativo. Por mais que agora a gente está tendo esse domínio, né, do Félix da Costa, ainda assim é uma coisa legal para a categoria, porque é uma coisa diferente do que a gente está acostumado a ver com eles.
Então, eu acho que é preconceito das pessoas mesmo, assim, tipo, é só você dar espaço para entender mais da categoria que você vai ver o quanto de coisas legais que ela tem. Eu também eu concordo muito com a Débora, eu acho que, assim, seria maravilhoso ter um EPRIX no Brasil, independente da cidade, tá? Seria maravilhoso ter. Mas a gente ainda tem ainda passa por uns perrengues. Eu acho que muito também na questão de mídia, né? Assim, você vê que eu pelo menos vejo muita gente, eu não sabia, que eu não vi em lugar nenhum, assim, eu não assisti a corrida porque eu não sabia que ia ter. Então falta um pouquinho disso. E até assim, como uma forma de gerar mais público, né? Então, contamos com vocês, né? Vocês que ouvem a gente, ouvem o conteúdo que a gente produz, para vocês compartilharem mais com outras pessoas também, né? Começarem a falar nos grupos aí que vocês participam e tal, porque também é uma maneira de fazer a categoria crescer. Sei lá, são 6 anos, né? Assim, acho que é um começo ainda. Se você parar para pensar numa Fórmula 1 que está fazendo 70, a Fórmula 1 já teve 6 anos também, né? Então, é esse conjunto, sabe? Então, falta um pouquinho de todo mundo ainda. E, assim, se você acha que vale a pena, se você acha que é legal, que mais gente deve saber, começa a compartilhar mais coisa, entendeu? Por mais que ninguém, sei lá, você sabe, tipo aquele meme do Lewis Hamilton na mesa sentado sozinho, que tava rolando nas redes sociais essa semana. Então, assim, às vezes você vai compartilhar uma coisa e ninguém vai curtir, e ninguém vai comentar com você, mas eles estão vendo o que você tá postando, entendeu? Vai que um dia desperta curiosidade e tal, né? Então, assim, começa assim, gente, entendeu? E também cobrar conteúdo das emissoras, a própria Fox também, né? Sei lá, vai lá, comenta. No dia das corridas, comenta bastante, porque hoje toda a mídia ela se baseia muito na questão das redes sociais. Então, quanto mais interação eles tiverem, mais eles vão sentir que tem público para aquele conteúdo que está sendo produzido, né? Então, assim, o público da corrida, ele já existe. Né? Então, se você vê, já teve várias corridas nos últimos anos para cá, que, por exemplo, o Twitter fica dominado com a hashtag entra nos trends, né, a do Fox Sports. Então, assim, precisa dessa questão do público e da mídia. E aí, o EPRIX seria vamos colocar assim, a coroação, né, assim, não é só porque não tem um GP, né, um grande prêmio aqui, mas eu concordo, sim, que ter um grande prêmio, né, ter um EPRIX acontecendo no Brasil, com certeza ajudaria bastante. A gente já até discutiu, isso é um tema recorrente aí nos podcasts, e realmente acho que talvez o grande negócio que talvez que pegue seria o EPRIX aqui, né? E quem acompanha sabe que isso aí já está acontecendo desde a primeira temporada, foi marcado no Rio, aí o Rio não cumpriu algumas coisas, aí foi cancelado. Depois São Paulo também foi anunciado e também deu para trás. Então, todo ano se fala que tem um projeto, né? Parece aquela coisa do Luxemburgo, do professor Luxemburgo, acredita no projeto. Tem sempre um projeto de corrida aqui para a Fórmula E. Eu entendi essa também. A Fórmula E que vi. Opa, que bom. É o projeto. O projeto é algo transcendente. Acredita no projeto. A categoria quer vir para o Brasil, porque o Brasil, vamos botar assim, ele é um mercado sensacional. A gente também não pode esquecer que um dos principais patrocinadores da categoria é do brasileiro, a gente tem que colocar isso. A Enel, que é uma das patrocinadoras também, tem fortes interesses aqui. A própria BB também, até saiu, acho que por acaso estava vendo hoje, saiu em jornal econômico, que o Brasil foi um dos poucos países agora da ABB que teve crescimento de venda nesse período agora de pandemia. Praticamente ali chegou a estar um dos principais mercados da categoria, da empresa. Então tem interesse, tem muita coisa. Nós temos pilotos campeões, que isso é coisa aí, em 6 temporadas foram, né, a gente tivemos 2 pilotos campeões, e isso é importante, mas é aquela coisa que falta faísca, e passa por mídia, passa por essa questão que a Débora colocou também, que é esse preconceito do público, não tem barulho, tem muita batida, é muito bate-bate, essa coisa toda. Falta, então, essa boa vontade, mas eu vejo mesmo o seguinte, se a gente tivesse um EPRIX aqui, a coisa pegaria, e você tendo um trabalho, uma divulgação de mídia razoável,
aí a coisa pega. A gente tem que colocar o seguinte, a Cíntia fez uma observação muito interessante. A Fórmula 1 já teve nessa situação, outras categorias também, né? Ou seja, ali a Fórmula ela conseguiu chegar num ponto muito interessante em pouco tempo, né? Tanto que ela, a partir da próxima temporada, vai ser uma das categorias com classificação com campeonato mundial pela FIA. Isso também é uma marca do peso que ela vem tomando. Mas então, se tiver uma coisa assim, ela pega uma mídia, uma situação assim. A gente está caminhando para aqui, vamos colocar em Brasil, nós estamos caminhando para isso, né? Mas, assim, se você tivesse talvez um trabalhinho, assim, a Fox está ali dentro das limitações, que aí também já começa a entrar em situações políticas internas, está fazendo ali o trabalho que ela consegue fazer, mas talvez ali uma atenção maior, talvez você indo para a TV aberta. Eu acho também, se você fosse para a TV aberta, porque a Globo também, o que aconteceu também com a Fórmula 1 dar certo aqui no Brasil? Você teve piloto campeão, teve um grande prêmio e teve uma TV aberta também ali, também como janela para o conhecimento do público. Então, você pega isso, né? E até agora o Rodrigo também colocando a falta do Fox Sport 3. Já se falou nessa possibilidade no ano passado, de ter que ter um terceiro canal para a Fox, mas aí você tem essa situação aí, agora, né, teve essa situação da fusão da Fox com a ESPN, então a gente tem que torcer para manter a Fórmula E, né, na grade. A gente tem que agora pensar nisso. Que a Fox está se consolidando como uma, né, como eles gostam de dizer, como a casa da velocidade. A gente tem que torcer para que isso se mantenha mesmo aí com a fusão de canal. Então, a gente está caminhando para uma coisa boa. Mas se a gente conseguir trabalhar um pouquinho mais de mídia, ter essa questão aí da TV aberta, aí a coisa aconteça. Tem que ter cuidado com isso, né? Porque vai que cria o Fox 3, ele entra no Fox Premium, eles cobram R$150 a mais para transmitir corrida, aí não dá também, né? Assim, vamos pensar com cuidado nessa parte aí, muita calma nessa hora. Bom, e já estamos com 1 hora de live, então já para os acordes finais, eu acho que o que foi levantado por todos aqui foi bem interessante, mas só para a gente finalizar mesmo, a questão do Lucas de Grassi, que é vice, a gente já comentou bastante sobre isso, mas eu queria saber assim, de vocês, tem chance dele brigar realmente, ser um aspirante a título, ou a gente já pode sacramentar o Antônio Félix da Costa como campeão e só aguardar ele receber o troféu em casa? Enquanto o da Costa estiver acertando aquele modo ataque, meu filho, assim, esquece qualquer outra pessoa. Porque enquanto ele tiver aquela sorte, esquece. Não, mas é sério, falando sério. Eu acho que o da Costa ele só perde esse campeonato se acontecer uma coisa assim muito louca, muito louca mesmo, assim, nível Fórmula E 3 vezes, sabe? Assim, a gente sabe que a categoria ela realmente é muito imprevisível, né? Mas se ele continuar com essa sorte, se as coisas continuarem acontecendo de uma maneira que ele não esteja atrapalhado, ele não vai perder. Ele vai ser campeão com uma antecipação realmente, porque ele tá com uma vantagem muito grande, gente, assim. Então, para ele perder essa vantagem, você pensa o seguinte, vocês que fazem conta de cabeça, porque eu não faço, tá? Se ele não pontuar, se o da Costa não pontuar, nem sábado, nem domingo, ele vai perder a liderança? Não, ele vai... Só se, vamos supor, o Lucas de Grassi vencer... Tá entendendo? Não, ele não. Mesmo que ele consiga os 30 pontos, ele consiga tudo. O da Costa não pontue nada. E o de Grassi consiga todos os pontos, ele não consegue ainda chegar. E aí você ficaria 125 a 117. Ó, tá vendo? Vocês estão entendendo o tamanho da vantagem que o Félix da Costa conseguiu construir? Assim, isso é muito difícil de perder. Muito difícil de perder. Por isso que eu aposto que ele vai ser campeão por antecipação. Entendeu? Tá, assim, não só por antecipação, mas ele vai ser campeão. Assim, a minha aposta é essa. E se eu zicar ele, pelo amor de Deus, gente, vocês... Porque essa semana eu dei vários fanbusts pro Mitch Evans e Mitch Evans nada. Então, o Mitch Evans nem pontuou, coitado. Escolhe outro nome pra torcer, Cíntia, por favor. Tá, não, assim, eu não estou torcendo. Não.
Eu não estou torcendo. Eu vou, não sei, eu vou apostar no Nico Miller. Pronto, assim, galera que, sabe? Muito aleatório, pelo amor de Deus. Muito. New Johnny, sabe? Assim, pronto, vou apostar Nossa, peraí, pô. Vocês não estão me ouvindo Aí também dá falando pra avacalhar, da pô. Costa. Ninguém tá me ouvindo falando da Costa. Mas é sério, assim, para outro piloto ser campeão, vai ter que acontecer uma loucura monstra pro da Costa não pontuar mais, sabe? O nosso chat aqui da live tá um pouco atrasado, mas o Rodrigo levantou uma tese interessante, que seria da gente torcer para que a investigação do modo ataque do Antônio Félix da Costa desse certo e que caçassem os pontos dele nessas duas corridas, que daí ele cairia, né, para 45 pontos. Não, ele cairia bem, ele cairia... Meu cálculo de matemática não tá bom. Vantagem do podcast, ele cairia, faço o cálculo e volto aqui na live. O Excel não vai me ajudar. Mas teríamos uma chance aí. Ele cairia exatamente, empataria tudo. Então, vai lá no meio dos portugueses propor um negócio desse para ver o que acontece contigo. Ele vai arranjar uma briga. Gente, os portugueses, eles são muito mais clubistas que a gente, vocês não estão entendendo. Então, assim, olha, foi o Lauro que propôs isso? Só uma observação aqui. Desculpa. Então. Foi o Lauro que fez essa proposta? Não, Laurão, não, foi o Rodrigo que fez. Rodrigo quer ver treta, né? A não ser que você queira treta. Se você não quiser, fica só aqui entre a gente. Isso. Mas então, se caçasse esses pontos aí, grosseiramente, ele iria para 67. Mas só que aí você teria uma reorganização de pontos, aí a gente teria que fazer essa brincadeira, né? Mas assim, se a gente chegar só, tá bom, Félix da Costa perde os pontos, ele cairia para 67. Aí a gente teria que ver como é que ficaria o campeonato, né, num rearranjo, mas mesmo assim ele continuaria com chance, né? E a gente tem que ver o seguinte... Só uma coisinha, Milani, só uma coisinha. Até duas. Desculpa. Gente, comenta aí no chat quem vocês acham que vai ser campeão. Quem vocês querem que seja, porque vai que nem todo mundo torce pro da Costa, né? Quem vocês queriam que fosse o campeão esse ano? Aí o Milani termina o raciocínio dele. Agora eu quero. Mas não, começando pelo final. A minha torcida tirando essa coisa é o da Costa mesmo, entendeu? Não tem jeito ali. Eu tenho uma simpatia tanto por ele quanto pelo Verne. O Verne também seria um cara que eu gostaria de ver o título de novo, né? Apesar de você ter campeão, mas mesmo assim eu gosto dele. É aquele famoso, como a gente brinca, é um injustiçado. Mas voltando aqui, a pergunta original, chance tem, mas colocando essa situação. E também temos que ter, não só de acontecer uma coisa muito louca, mas de tanto dele como a Audi acharem que eles não conseguiram fazer uma temporada toda. Uhum. Como a gente já colocou aqui, a Audi foi uma inconsistência sensacional, que a gente não via isso. Né? Ela é constantemente inconsistente. Mas ela conseguiu. A pontuação dos dois, né? Se você faz um comparativo, então você tem bonito. Pois é, então você tem essa situação aí complicada. Assim, pode acontecer, pode, mas é uma possibilidade pequena. É claro, tem que ir até onde der, né? Claro, acho que é função dele, mas tá muito inglório. Acho que assim essas duas etapas aí foram muito definidoras, né? E o que arrebentou muito também, agora colocando pelo ponto de vista de Graça, foi ter largado tão mal, né, na corrida de ontem. Acho que ali acabou com o 8º lugar foi vitória para ele, dadas as circunstâncias da corrida, né? Aí repito de logo. Isso. Eu coloco assim, ele foi, digamos assim, um dos caras no final dessa rodada dupla. A Cíntia levantou a bola aqui dos que o pessoal quer. O Van Dorn foi citado. Van Dorn, olha, se a gente parar para pensar, ele tem a mesma pontuação do Lucas. Tá lá. Tá aí, eu boto mais fé no Van Dorn do que no Lucas. Aí eu no de graça. Cadê o caderninho de polêmica, Cíntia? O Mitch Evans tá com um ponto a menos, então... Não, mas assim, agora pergunta também, a Jaguar foi vista em Berlim? Pergunta lá pra ele. Viu o carro do calado. Agora, como é que eu dizer? Agora do Evans eu quase não vi, coitado. Pois é, pergunta lá pro calado e ver o que ele responde. Será que ele fala? Bom, o outro que foi levantado aqui, o Rodrigo na maldade, como sempre, né? Todos menos o chorão do Boemi.
E o Casola tem um dedo bom para escolher equipe, que ele me fala da BMW. Opa! Pô, Casola, BMW. Casola, tamo junto. Tamo junto. Ó, É o nóis. Casola você falou. O que tá pior, viu? Eu não sei o Jaguar que tá só é pior. trunfo, Ser ferrarista ou torcer pra BMW agora. Tá triste, viu? É porque a BMW iludiu muito. Nossa. Sim, A sim, BMW sim. me iludiu. Não, isso é fato, mas não foi só você. Acho que todo mundo. A gente nós mesmo vai pegar os podcasts. Vamos passados, enveredar a gente aqui fala, pelas equipes. a BMW vai. A BMW tem segunda, gente. Pois mas aí, tipo, se os dois pilotos pararem de pontuar, acabou a BMW em segundo. Esse é o problema, entendeu? Porque pra você, né, assim, você torce pra equipe, mas você precisa que os pilotos colaborem, entendeu? Não dá pra ser como hoje, que foi um desastre. Então, mas Casola, tamo junto, tá? Eu e você, aqui, ó, é nóis, BMW. E bom, já que a gente subiu aqui pro palanque das equipes, o interessante é ver que a Mercedes, né, nossa zica, tá dando certo. Nossa torcida para que não haja uma supremacia da Mercedes dentro da Fórmula E, estamos conseguindo. Ela perdeu hoje a posição de terceira colocada para a Nissan. É um bom resultado. Torcemos aí para a Nissan. Mas a BMW, quem diria, Andretti tá aqui, ó. Eu vou falar sem BMW, Andretti vai ficar sempre um pouco difícil, mas... E a nossa querida Mahindra lá embaixo. BMW I Andretti, sabe? Tem o izinho ali do... tem o izinho ali. É mais difícil ainda. Eu jurava que era uma barrinha para separar. Olha só, rapaz. Antes tarde do que mais tarde, beleza. Né? Nós vai até ao vivo. Tá certo. Isso aqui é sempre com a verdade. Nosso compromisso é com a verdade. E a Porsche, Rubens? E aí? Né? Cadê ela? Tá aqui, ó. Tá aí. Tá aí. 2 pódios do Lottery. 8ª posição para ela. Ele brigando por posição com o Vernon. Tava no fundo? Tava pro fundo do pelotão, mano. O importante é ver disputar posição, nem que seja com o último lugar. Então, tá ótimo. Não, mas ele ganhou 2 pontinhos hoje, vai. E outra coisa, se o Verlaine realmente for confirmado ano que vem, a Porsche vai, teoricamente, parar de correr com um carro só, né? Vai ter 2. Pelo menos no mínimo 1,5, né? A gente consegue. Agora, deixa eu só... eu vi aqui um comentário no chat, deixa eu achar aqui. Tá aqui. Que o Rodrigo, ele falou o seguinte... vê se você acha aí, Rubens, para colocar na tela. Seria interessante o pit stop ser obrigatório para dar uma carga na bateria. Tal a ideia. Rodrigo, isso é o sonho do Alejandro Agag, tá? Assim, isso está sendo planejado para ser construído para o abastecimento ele começar na temporada 2021-22 com o Gen 3, tá? A terceira geração do carro da Fórmula E. Tem um tempinho que foi divulgado que é a própria ABB que vai ficar responsável pelo sistema de recarga das baterias. A ideia é fazer realmente um pit stop, uma recarga rápida, que vai funcionar como bomba de combustível, tá? Então, para quem estiver imaginando como vai ser. Mas, assim, é realmente um projeto que a Fórmula E tem e que deve dar certo, tá? Então, daqui a uns 2 anos, mais ou menos, a gente vai ter o pit stop com recarga, né? Não é reabastecimento, porque não é combustível, mas é um pit stop com recarga na Fórmula E, tá? Oi, como acontece no podcast, eu me perdi no mute. Queremos saber de novidades. Isso aí vai entrar pro bingo vai dar pro bingo do Boletim do Paddock, isso aí. Bom, pessoal, acho que é isso, né? A gente conseguiu falar bastante coisa dos 2 dias. É lógico que é muita coisa acontecendo, é muita coisa rolando na pista. A gente, por sorte, estamos conseguindo fazer uma cobertura bem bacana. A Débora, a Cíntia tem se dedicado bastante. Eu e o Sérgio estamos sempre aplaudindo. E dando retweet, sempre. É isso aí. E retweet bastante. É isso, pessoal. Participem com a gente nas redes sociais sobre a categoria. Como a Cíntia até falou, uma das importâncias do crescimento da categoria é a participação nas redes sociais. É um termômetro também que eles têm para avaliar uma possível vinda para o Brasil. Agradeço a todos que vieram, que se desprenderam aí acompanhar a gente hoje nessa nova empreitada. Comentem, falem se gostou. O pessoal que vier assistir depois a live aqui disponível no canal, comenta, fala o que achou, o que vocês querem ouvir aqui no BBcast, se curtiu a live. Bom, eu me despeço, eu sou o BGP Neto. Forte abraço a todos e até a próxima. Isso aí, obrigado, gente, por estar aí com a gente, por ter aí essa live e, né, depois vai escutar aí também a gente.
já escutou a gente, né? Vamos ficar de olho, porque foram corridas bacanas agora, né, que a gente teve. Fim de semana tem mais, que promete também ser bem bacana, dentro do padrão da categoria. E acompanha o boletim do Paddock, que está sempre bacana, está ali fazendo cobertura muito bacana de tudo. Opa, ficou bacana isso aí. Show de bola. Meu Deus do céu. Nossa, que trocadilho sensacional. Maravilhoso. Se você estiver vendo essa live, é você que corre. Se você estiver vendo podcast, vá no YouTube e assista. Vá no YouTube e assista, que olha Você essa não aí, pode Jesus deixar Maria José. Não deixe de perder essa aí. Não deixe de perder essa. Olha, eu vou te contar. Mas obrigado, continue acompanhando e sigam o Boletim do Paddock, sigam a Débora, sigam o Rubens, sigam a Cindy, me sigam. Fica com a gente aí. Obrigado, galera. Até a próxima. Gente, brigadão por quem assistiu a nossa live, assim, é a primeira. A gente está testando muitas coisas agora nessa cobertura aí da final da Fórmula E. Então, segue o Boletim do Paddock nas redes sociais, comenta o que você está gostando, dá sugestão. A gente está trabalhando muito, de verdade, assim, para levar uma cobertura legal para vocês, tá? Então, segue a gente. Esse é o meu Twitter, tá certo? Tá apontando certo? Eu não tenho certeza, mas tá aqui, né? Isso, tá certo. Pro outro lado. Aqui? Tá certo, é isso aí. Tá certo. Enfim, aqui. Pegadinha! Ai, ai, ai. Aqui tá o meu Twitter, tá? Então esse sim de @vertiz é o meu Twitter. Me segue lá, comenta. E não esquece de usar a hashtag do Boletim do Paddock, que é a hashtag FENoBP, tá bom? Beijo pra todo mundo. E até a próxima. A gente vai, se tudo der certo, a gente vai fazer mais lives ainda na cobertura dessa final da Fórmula E, tá bom? Beijo pra todo mundo e até a próxima. Bom, pessoal, obrigado por terem escutado o podcast até aqui, participado da nossa live. Eu sou a Débora Almeida, no Twitter como TheFlowers. Vocês podem me seguir lá e a gente pode conversar mais sobre a Fórmula E. E provavelmente na segunda-feira a gente está voltando aqui para poder fazer mais uma live e falar sobre as próximas 2 etapas que a gente vai ter da competição. Então, aproveita, se inscreve no canal, dá o seu curtir aí na nossa live, ativa o sininho também, porque é muito importante para você obter todas as nossas notificações e até a próxima. Tchau! Bom, é isso, pessoal. E agora nós vamos inserir os agradecimentos, os nomes dos nossos apoiadores no final. E são eles: Ricardo Bannerman, Maia Barbosa, Elezer Teixeira, Luiz Félix, Arthur Felipe, Rafael Celone, Will Mesquita, Antônio Santos, Rogério Froner, Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Del Valle, Bruno Valic, Eric Nemes, Bruno Shinozaki, Alberto Xavier, Will Bueno, Ricardo Silva, Beto Corrêa, Fabrício Cavalcante, Arthur Apóstolo, Sérgio Milani, Melquiades Veloso, Micael Souza, Ezequiel Bales, Cineo Messi, Rafael Arílio, Rafael Carvalho, Fábio Ramiro, Lauro Vizentim, Maria Ângela, Thaís Costa, Rafa Catelan, Jane Casalec e Carlos Eduardo Valese. Muito obrigado a todos.